Graças e paz, minhas irmãs do grupo, né? Mulheres aí, de mulheres, a Bíblia em Foco. Que Deus te abençoe, que Deus guarde sua vida, que Deus sustente o seu ministério, que você possa amar a Bíblia, que você possa orar ao Senhor diariamente e que a sua vida espiritual possa ser fortalecida pelo Senhor. Quero deixar uma saudação à professora Adriana, uma pessoa que tem sido uma bênção na minha vida, desde a minha época de seminarista, que eu tive o privilégio, né, de conhecer essa mulher de Deus, e ela, junto com as irmãs, aí tem feito esse trabalho maravilhoso. Minhas irmãs, eu quero deixar uma palavra de Deus que está aqui na Bíblia, né, no livro de 1 Samuel, capítulo 15 ao 17. Porém, não tem como a gente falar 3 capítulos, né? Então a gente vai tentar aqui sintetizar algumas verdades fundamentais para a nossa vida cristã. 1 Samuel, capítulo 16, eu quero ler o verso 1. Para mim, esse versículo ele é chave nessa palavra de Deus para nossas vidas. 1 Samuel capítulo 16, verso 1, diz assim: Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre seus filhos me provi de um rei. Louvado seja Deus. Minhas irmãs, esses 3 capítulos da Bíblia apontam algumas personagens bíblicas que são muito maravilhosas, né? E que também tem personagens malignas, né? Nesses 3 capítulos nós podemos mencionar aqui, por exemplo, a Agag, que é poupado, né? Por Saul, e o próprio Samuel mata-o. Então a gente tem aqui essa morte, né, desse homem que fazia parte dos filisteus, não tinha compromisso, não tinha aliança com as coisas de Deus. E a gente vê que o profeta Samuel ele age de maneira muito dura, muito rígida. E é justamente por causa de Agag que Saul é desprezado, né? A palavra é essa mesmo, né? Rejeitado por Deus. Porque ele simplesmente decidiu obedecer a si mesmo. E a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. A gente sabe disso. Então, Deus rejeita a Saul por conta do seu mau comportamento, colocando a si mesmo como o direcionador da sua vida. A rejeição de Deus não é porque Saul tão somente deixa de matar um homem, mas é porque Saul ele elegeu a si mesmo como senhor da sua história e como aquele que dá as regras, aquele que dita as regras, é aquele que determina o que é que vai ser feito. E quando, na verdade, o ideal é que Deus seja o governante, o reino, só tem um rei. E quem deve reinar e governar as nossas vidas é o Senhor. Então, esses 3 capítulos têm personagens controversos, como Golias, um homem gigante, um homem afrontador, zombador, né? Adorador de ídolos, porque a Bíblia diz que quando Golias vê Davi, ele invoca os ídolos, os deuses falsos, né, dos filisteus, praguejando contra Davi. Então, esse capítulo vai falar de Samuel, um grande profeta, muita coisa maravilhosa é dita a respeito desse homem de Deus, que temia a Deus, que obedecia ao Senhor. Mas fala de Jessé também, com seus filhos. Então, meus irmãos, fala de Abner. Tem muitas personagens aqui interessantes
e eu acredito que são 3 capítulos que daria aqui para, brincando, a gente faria aqui pelo menos umas 5 mensagens desses capítulos do primeiro livro de Samuel. Mas longe disso, nós queremos deixar uma breve reflexão daquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Aqui, a gente, quando vê Deus falando no versículo 1, o versículo lido aqui agora, quando a gente vê Deus falar que Ele já proveu para si mesmo, a providência divina já trouxe para si mesmo, para sua própria glória, a existência de um rei. Deus aqui está deixando claro que toda essa narrativa, as narrativas, na Bíblia, elas são perigosas quando nós não sabemos entender. Por trás de uma narrativa existe um propósito. Então toda essa narrativa da morte de Agag, da rejeição de Saul, do grande profeta Samuel, de um menino pequenino que consegue derrubar um gigante, toda essa narrativa ela é construída para mostrar que há um Deus que tem o domínio sobre a história. Há um Deus, minha irmã, louvado seja o nome do Senhor, que tem o domínio, que tem o controle da nossa história, da história humana. E Ele vai levar a bom termo essa história humana. A história, muito mais do que repetições de episódios da sociedade, ela na verdade é coordenada, controlada sob a potente mão do Criador, do homem. Então, minhas irmãs, eu penso que quando Deus fala para Samuel, olha, vem comigo, Deus não diz assim, vá, Deus diz, vem e enviar-te-ei, vem até mim e enviar-te-ei. Samuel não iria ungir Davi como rei por sua própria vontade, mas é Deus quem de fato tem o controle sobre a história humana. É óbvio, minhas irmãs, que as inconstâncias humanas, há muita coisa nessa história que Deus tem controle, a gente sabe disso. Porém, Ele não perde o controle. Saul foi escolhido, o povo gritou o nome de Saul e Samuel foi rejeitado pelo povo. Agora, o que vemos aqui é Deus dizendo, não é o povo, Saul, que te rejeita, mas sou eu que estou agora te rejeitando. E aí se desdobra uma narrativa extraordinária, muitas lições são aprendidas aqui, mas eu quero deixar algumas dessas lições. Entenda como eu estou começando essa mensagem, porque você vai entender no final o verdadeiro e real sentido dessa exposição aqui que vai ser feita. O capítulo 16, verso 7 diz assim: porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Observe que os irmãos de Davi tinham uma aparência muito mais agradável. Os irmãos de Davi eram muito mais, vamos dizer assim, preparados, tinham tido várias experiências, mas a eleição, a escolha de Deus não segue a critérios humanos. Eu e você fomos escolhidos, louvado seja o nome do Senhor, fomos escolhidos, você foi escolhida, minha irmã, não por critérios humanos. Talvez nós somos daqueles que os homens achavam que nós seríamos os últimos. Eu, particularmente, fui alcançado pelo poder de Deus num ambiente em que meus avós achavam que eu seria um dos últimos da casa. Tamanha era a minha vida, né? Longe de Deus,
tamanho era o meu pecado, mas onde abundava o pecado na minha vida, superabundou a glória de Deus, a graça de Deus, e eu fui alcançado e fui um dos primeiros depois dos meus avós, porque de fato Deus é quem elege. E ali Samuel entendeu, não é pela capacidade, pela aparência, de fato é Deus quem escolhe, é Deus quem levanta um rei, é Deus quem escolhe para si mesmo os seus. Então, minhas irmãs, essa é a primeira lição. Deus não está nem aí para os parâmetros humanos. Deus rasga todos os critérios que a humanidade muitas vezes coloca como empecilho para que realmente algo aconteça. Então entenda isso nesse momento que você ouve essa mensagem. Deus não trabalha com os nossos parâmetros. Deus não trabalha com aquilo que nós achamos que é o melhor. Davi era o menor da sua casa. Davi era ruivo, era de aparência questionável. Algumas pessoas zombavam porque o achavam estranho, mas, minhas irmãs, o eterno Deus olhou para aquele menino e decidiu que seria ele. É assim que Deus faz, e nós temos que confiar que a boa mão de Deus está guiando a nossa história, e é Ele quem tem a última palavra. No capítulo 16, verso 18 diz: então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Minhas irmãs, que maravilha! Davi era um homem de muitas qualidades, e essas qualidades não ficavam camufladas, não ficavam encobertas, eram qualidades que tomaram, vamos dizer assim, que chegaram ao conhecimento das pessoas. As pessoas sabiam das qualidades daquele menino, talvez não queriam dar oportunidade para ele, talvez não queriam dar o braço a torcer e reconhecer que um menino como aquele poderia ser alguém muito grande na sociedade, como um rei, alguém que iria ter a proeminência. Minhas irmãs, eu aprendo aqui que essas qualidades que Deus nos dá, elas devem ser tornadas evidentes, não no que queremos nos aparecer, mas dons e talentos que Deus te deu, mulher. Dons e talentos que você recebeu da mão do Senhor, eles não foram feitos para ficarem camuflados, encaixotados. Você precisa tornar esses dons e talentos recebidos pelo Senhor, do Senhor, verdadeiramente à disposição do teu irmão, da tua irmã. Sirva com esses dons e talentos, porque esses dons e talentos que Davi tinha tornaram Davi alguém conhecido também diante dos homens. Não que queiramos isso tão somente para nos mostrar e nos aparecer, mas é porque a glória de Deus precisa ser manifesta nas nossas vidas. Deus, Ele quer que eu e você sirvamos a Ele e que as pessoas percebam esse serviço, porque você pode ser alguém que vai abençoar a vida de muitas pessoas. Davi, minhas irmãs, tinha muitas qualidades, sabia tocar, era forte, apesar de pequeno, valente, homem de guerra, sisudo em palavras. Davi, ele tinha convicções firmes, sólidas, essa sisudez, muito mais do que uma carranca, muito mais do que uma cara fechada, era a firmeza. Davi tinha firmeza. Quando ele enfrenta o gigante, ele diz: quem é esse incircunciso? Quem é esse homem que não tem aliança com Deus para afrontar ao Deus Criador, ao Deus Eterno, ao Deus que me chamou? Ele tinha convicções, ele tinha boa aparência,
ele era alguém agradável de se ver, é alguém que tem a graça. Nós precisamos buscar essas qualidades também. Ainda que a maior qualidade de Davi seja o que diz no final, e o Senhor é com ele, amém. É de fato o que é mais importante, mas Davi não era alguém ungido por Deus, cheio de Deus, que andava com Deus, mas de repente brigava com todo mundo, não tinha a doçura, não tinha a brandura. Não, a Bíblia vai dizer que este homem chamado Davi, ele verdadeiramente era alguém que tinha boas qualidades. E o Senhor era com Davi. O Senhor é conosco. O Deus de Jacó é o teu refúgio, o meu, a nossa fortaleza. Então esta palavra de reflexão para cada uma de vocês e para qualquer outra pessoa que tiver acesso, eu quero dizer para você: descanse a sua vida em Deus. Verdadeiramente é isso que faz a diferença. Deus era com Davi e isso fez a diferença na vida de Davi. O versículo 23 diz: e sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. O texto anterior, no verso 21, diz que Davi caiu na graça de Saul. Saul se afeiçoou por Davi, gostou de Davi. Minhas irmãs, é Deus que faz isso. Entenda, Saul depois persegue Davi, mas entenda isso: Davi diante de Saul era afeiçoado não porque era Davi, mas era porque Deus estava fazendo isso. E de modo que fica provado que depois o próprio Saul persegue a Davi. Entenda que nós caímos na graça das pessoas, não é porque nós somos bons, não é porque você fala bonito, não é porque as pessoas gostaram de você de graça, não. É porque o Eterno tem o domínio sobre a história. É Ele quem tem a última palavra. É Ele quem faz nova todas as coisas todos os dias por amor do seu nome. Talvez você esteja sendo maltratado, perseguido, e isso tem desanimado o seu coração. Eu quero dizer para você, é Deus quem fará você cair na graça de alguém. Alguma pessoa ou uma nova circunstância se manifesta e as coisas mudam da noite para o dia, de uma hora para outra, porque é Deus quem tem o controle e o domínio da nossa história. O capítulo 17, minhas irmãs, vai mostrar Golias desafiando Davi, desafiando o povo de Israel. E eu quero destacar aqui o verso 26. O verso 26 diz: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Davi tinha uma visão ampla. Ele olha para Golias, vê Golias afrontando não seus irmãos biológicos, não é uma afronta contra o exército de Israel. A afronta é contra todo o povo de Deus, é contra aqueles que foram escolhidos por Deus. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi tinha uma visão espiritual das coisas. Quando ele olha para Golias, ele não vê só um homem gigante, arrogante, afrontando o seu povo. Ele vê alguém que não tem parte com Deus, porque a circuncisão é justamente a aliança feita para diferenciar o povo de Deus. Hoje, não mais a circuncisão do prepúcio masculino, obviamente, mas a circuncisão do coração. O povo de Israel se divergia, se diferenciava, né, dos outros povos da terra por causa da circuncisão. De modo que, ao chamar Golias de incircunciso, Davi está dizendo: você não tem aliança com Deus, você não tem parte com Deus, você não obedece à lei de Deus, que diz que todo homem
ao nascer precisa ser circuncidado, né? Ou pelo menos 7 dias depois, ou no 8º dia do seu nascimento. Presta atenção, meu irmão, o que é que está acontecendo aqui? Davi, quando olha para as coisas da vida, ele não vê as coisas por si, per si. Ele não vê somente as obviedades. Todo mundo só via um gigante. Todo mundo só via alguém afrontando ao exército. Mas Davi, ele tem uma visão ampla. Ele entende que por trás de muitas coisas existe o dedo do inimigo, existe questões espirituais sérias que precisam ser discernidas, porque o Filho de Deus, o homem espiritual, a Bíblia diz que ele discerne todas as coisas e de ninguém ele é discernido. A mulher espiritual, ela precisa ter esse discernimento, olhar para as realidades da vida e entender as coisas que estão por trás dessas verdades, dessas obviedades que todo mundo só vê a aparência, mas Davi conseguia enxergar algo muito mais profundo. Ele admite, minhas irmãs, o caráter de Deus. Davi reconhece o caráter de Deus, ele sabe quem é Deus. Deus não é uma coisinha gostosa que ele sente no coração, como já disse uma famosa aí em rede de televisão. Não, para Davi, Deus é Deus vivo. Ele está se reportando ao Deus vivo, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ao Deus que tudo pode e que tudo transforma. E aí vai caminhando, né? O capítulo 17, verso 34 diz: respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Presta atenção, Davi é um homem que tem história. Ele relata episódios em que Deus foi fiel com ele e que o livrou e que agiu. Preste atenção numa coisa, não despreze a sua história, ainda que seja uma história de batalhas, de dificuldades, mas Deus é quem continua fazendo com que o urso seja rasgado ao meio e o leão seja vencido. Deus é quem continua ainda, minhas irmãs, dando triunfo, vitória no dia da angústia, no dia da dificuldade. Davi lembrou, no momento em que iria diante de mais um gigante, diante de mais um episódio em que ele dependeria da graça de Deus, ele lembrou do que Deus já fez. Lembre-se do que Deus já fez. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lembre-se das maravilhas que Deus já operou. Porventura o Deus que fez no passado não fará de novo? É o que Davi está dizendo. Deus já me livrou do leão e do urso. É o que ele vai dizer aqui no versículo 37. O Senhor me livrou da garra do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Ele está dizendo, Deus fez no passado, ele fará mais uma vez. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, já caminhando para o fim, minhas irmãs, o verso 45 diz: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Louvado seja Deus. Davi entendeu o segredo da vida. Não é eu quem faço, não é o meu poder financeiro quem faz, não é a minha capacidade, não é o meu argumento, não é a minha aparência, a minha capacidade, a minha força. Não é, é Deus, o Senhor dos Exércitos. Quem nos livrará não é o nosso plano de saúde. Quem te livrará não é a sua
a sua network, a sua rede de relacionamentos. Quem te livrará não é os seus parentes, os seus conhecimentos. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Minhas irmãs, Davi admite, olha, é Deus quem vai fazer, é Deus quem vai operar, é Deus quem vai me livrar. Ele vem contra mim com todo tipo de arma, porém eu vou na força do Senhor dos Exércitos. O verso 46, no finalzinho, Davi vai dizer: e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Preste atenção, Davi, minhas irmãs, está dizendo toda a terra que ele tem conhecimento daquela época, do mundo daquela época. Ele está dizendo as nações vão saber que há Deus em Israel. Davi tinha uma visão messiânica, Davi tinha uma visão do futuro. Ele sabe que o que ele está fazendo ali não vai ser para o aqui e agora. O que estamos fazendo não é para o aqui e o agora tão somente. Davi entende, minhas irmãs, que o que ele está fazendo vai ter repercussões futuras. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. O Senhor é aquele que nos salva, é aquele que opera. O verso 47 ele vai dizer: porque do Senhor é a guerra, Ele vos entregará nas nossas mãos. Davi entende que a história dele, minhas irmãs, não está resumida a si mesmo. É o Senhor quem vai fazer todas as coisas. E aí eu termino a minha reflexão aqui com as irmãs com o último versículo do capítulo 17. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé belemita. Preste atenção aqui numa coisa muito importante. Ele destaca que é filho de Jessé, o belemita. Eu quero te dizer isso. Quando você lê narrativas na Bíblia, não perca seu foco. Muitas vezes, mulher, a Bíblia é em foco aí, né? Não perca seu foco. O foco tem que ser o Cristo. Entenda. Jesus, ele disse: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Quando ele diz isso, o Novo Testamento não existia ainda. Que Escritura ele está falando? Ele está falando do Antigo Testamento, que era a Escritura que tinha na época. As Escrituras dão testemunho do Cristo. Minhas irmãs, Davi, ele responde: eu sou filho de Jessé, o belemita. Não é em vão que ele diz isso daqui. É de Belém que virá o Salvador da humanidade. Não é à toa também que ele diz o filho, porque assim como Davi tem o seu pai Jessé, logo, anos, claro, né, séculos depois, vai vir o meigo nazareno, aquele que vai ser chamado, inclusive, por Bartimeu. Bartimeu, cego, desesperadamente proclama um termo messiânico declarando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minhas irmãs, a beleza dessa história é que ela aponta para Jesus Cristo. Jesus, o filho de Davi, ele é a raiz de Jessé. Davi, minhas irmãs, ele não é tão somente filho de Jessé, mas a raiz de Jessé é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É da família de Davi, é dessa família, é de Belém. Ó Belém, a água de Belém. Lembra quando Davi desejou beber da água de Belém? A água que Jesus verdadeiramente pode dar para mim e para você. Então, minhas irmãs, essa narrativa é belíssima porque ela aponta para o Cordeiro de Deus, para o Salvador. É aquele que derruba os gigantes, é aquele que rasga os ursos, é aquele que despedaça os leões, é aquele que tem o poder no céu e na terra. E ele é conosco, Jesus Cristo, o Senhor da nossa história. Eu quero orar pelas nossas vidas, para que Deus nos ajude a amar a sua palavra e viver para a sua glória. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, meu Deus, pela tua santa palavra. A palavra do Senhor é viva, edificante, meu Deus, é maravilhosa.
Ó Deus, abençoe minhas irmãs, que elas amem o Senhor, que elas amem, ó Deus, verdadeiramente a tua presença, que elas amem, meu Deus, a tua escritura sagrada, meu Pai. Nos abençoe, nos guarde no livro de todo mal, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e guarde a sua vida. Muito obrigado mais uma vez pela rica oportunidade, em nome de Jesus.